Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Oh, glória a Jesus. Muito obrigada a todos vocês que têm se inscrevido. Muito obrigada a todos que têm deixado seu comentário e a todos que têm deixado o seu gosteizinho. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar a todos vocês. E aqueles que ainda não se inscreveram, mas passam por aqui, sejam bem-vindos ao canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Amém? Saiba que Ele está a cuidar das nossas vidas sempre. Hoje nós vamos estudar a nossa lição 9 da nossa EBD de 2023. Né? Lição 9, né? Louvado seja Deus, do nosso quarto trimestre do ano de 2023. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus, bom é estar com o Senhor. A revista que nós estamos estudando é essa daqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Que tem por tema, né, a nossa lição 9 tem por tema a igreja e o sustento missionário. O texto áureo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Então, nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém? A verdade prática nos diz assim: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Então, tudo que eu oferto no campo missionário, eu estou investindo no reino de Deus, estou investindo na minha vida espiritual, estou investindo no reino de Deus e eu só tenho a ganhar. Amém? Porque tanto ganha aquele que tem para dar, como ganha também aquele que recebe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a nossa leitura bíblica em classe está em Filipenses 4, 10, 20, onde o apóstolo Paulo ele diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver as vossas lembranças de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar batido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dado a glória para todo sempre. Amém. Apóstolo Paulo falando aqui aos filipenses. Amém. Oh, glória a Jesus, louvado seja Deus. A introdução diz assim: o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária
no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10, 20, a qual nós já lemos. Louvado seja Deus. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Então aqui, louvado seja Deus, nós vamos ver, né, a diferença entre a igreja de Corinto e a igreja de Filipos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. E enfatizar, né, louvado seja Deus, a importância de nós estarmos reconhecendo, louvado seja Deus, né, que a igreja precisa que os obreiros contribuem, que toda a igreja contribua para o sustento, né, dos missionários. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Que tenhamos, né, o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajudar a juntar tesouros na eternidade. Então, junte riquezas nos céus, aleluias, aonde, né, a traça ela não rói, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aonde o ladrão não vem e não rouba, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, seja um doador na obra de Deus, na obra missionária, seja um contribuinte, né, uma contribuinte, louvado seja Deus. O missionário ele precisa da nossa ajuda, tanto espiritual, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que as nossas orações, os nossos jejuns, louvado seja Deus, como também, né, financeiramente, ele precisa, né, se manter com a sua família, né, no campo missionário. Ele não pode fazer a obra de Deus e passar necessidade lá fora. A família dele tem que estar bem estabilizada, né? Tem que estar bem cuidada, né? Ele também, louvado seja Deus, e é dever da igreja, né, que o enviou fazer isso, né? Louvado seja Deus. O missionário ele não pode fazer obra doente. A igreja tem que sempre ver médico, sempre estar fazendo exames desse missionário, né, fazendo um check-up, né, porque Deus ele cuida da gente em todas as nossas áreas. Então nós não podemos ser, né, nós não podemos sermos negligentes, né, com os missionários, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus e tratá-lo de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que muitos dizem, Deus conhece a minha necessidade e larga lá. Deus conhece, mas Ele permite também que nós venhamos a conhecer, a saber a necessidade do irmão, e o Senhor nos dá condições de nos ajudarmos aos nossos irmãos. E aqueles que estão lá fora, né, que nós não conhecemos, mas nós podemos fazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma doação, nós podemos ajudar, nós podemos ser um contribuinte, né, na obra de Deus para os missionários. Vemos muitas igrejas pedirem, né? Pedirem e não cumprir, né? Nós não podemos tapar o sol com a peneira. Tem muitas igrejas que pede, é uma choradeira danada lá na frente, pedindo, dizendo que é para o sustento missionário, para o campo missionário, e não é. A gente tem visto muitas assim. Mas ainda há igrejas honestas na terra, fiéis, né, que servem ao Senhor de verdade e cumprem o seu papel como igreja, né? Então, que nós possamos, né, contribuir, sermos também um contribuinte na obra de Deus. Quem estiver fazendo a obra relaxadamente é com o Senhor, né, com Ele o Senhor terá, né, pedirá conta a ele de tudo, né? Ou a ela, mas
olhar para esses, porque a Bíblia diz que tudo isso aconteceria, né? Estamos vivendo o tempo dos escândalos, né? Mas não vamos olhar, não vamos nos abater. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos seguir em frente com a obra que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus, aleluias. É um vídeo um pouquinho mais longo porque nós estamos estudando a palavra de Deus. Amém? O primeiro tópico diz a igreja de Filipos e o sustento missionário. O subtópico diz assim, Paulo e a igreja de Filipos. O texto da nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para seu sustento. Então, Paulo ele recebeu a oferta dessa igreja, a igreja de Filipenses, né? Eles entregaram com amor, entregaram de todo o seu coração e serviu para o sustento do apóstolo Paulo. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, 10, 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida, porque Paulo, ele foi aquele obreiro que foi provado em todas as áreas, né? Ele sabia viver em abundância, porque ele já tinha vivido muito, né? Quando ele foi ali, ele era, né, fariseu, mas quando ele veio para Jesus, a vida dele foi totalmente, né, mudada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí ele passou algumas escassez, mas o Senhor supria todas as necessidades do apóstolo Paulo. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada, né? Ele tinha, né, condições, né? Porém, quando passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Então, às vezes as pessoas dizem, por que antes eu tinha e agora eu não tenho? É Deus provando a mim e a você para ver aonde está o nosso coração. O privilégio de participar do sustento missionário, né? O segundo subtópico diz assim, à luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou departamento de missões da igreja. Então, essa igreja, né, os filipenses, eles tiveram, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o privilégio de servir aos missionários com as suas ofertas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Então, eles davam porque eles amavam abençoar a obra, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazia com alegria. Filipenses 4,15. Assim conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Então, isso é privilégio para nós, né, da igreja local, né, podermos, né, abençoar os missionários. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança, em que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais, porque muitos missionários não vai sair para fora, né? Deus chama ele para ali, para seu bairro, sua cidade, né? Mas já tem outros que vai sair para fora com as suas profissões, como nós estudamos a semana passada, né? Então, por meio das suas profissões, o Senhor leva eles para fora. Às vezes é um médico, às vezes é um médico, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é um professor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, o estudante então são tantas profissões, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, é um enfermeiro, são tantas profissões que tem hoje, né? As pessoas têm se formado em tantas profissões, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, é um empreendedor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, é um empresário, são tantas profissões e aí Deus, né, sopra para fora
e esta pessoa, através das suas profissões, através dos seus trabalhos, eles conseguem entrar nos países e conseguem, né, fazer a obra de Deus nas suas horas vagas. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. É um professor, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus que vai ensinar lá fora. E aí Deus ali usa ele tremendamente no campo missionário, né? Ganhando vidas para o Senhor. Então tem missionários que, né, o Senhor chama mais local, mas tem outros que é transculturais, né? Vão viajar para fora através das suas profissões e vão estar fazendo a obra de Deus. Deus ele sempre vai abrir uma porta para falar do amor dele às pessoas, à humanidade. Terceiro subtópico fala aqui, as esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Então, Deus sempre vai, né, levantar alguém para custear, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, financeiramente, né? Louvado seja Deus, aleluia, a vida do missionário. Louvado seja Deus. É uma tarefa de grande responsabilidade, em que caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. Por isso aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Então Deus ele sempre vai levantar alguém, né, para estar abençoando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque senão a obra missionária ela não anda. Louvado seja Deus. O primeiro sinopse diz, na relação dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O segundo tópico diz assim, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro, primeiro subtópico aqui do segundo tópico. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custo, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas 14:28, né, onde Jesus fala lá que a pessoa deve, né, calcular, ver quanto vai gastar em cada obra, para que ela não venha parar, né, no meio do caminho. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país por onde o missionário será enviado, isso é necessário, né, estudar, né, louvado seja Deus ver, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o padrão de vida daquele país, onde aquele irmão vai com a sua família. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, sim, um contrato entre a igreja e o missionário, isso é muito bom, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também estabelecendo todas as atividades, todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família, Glória a Jesus, louvado seja Deus, antes do envio deles. Então tem que haver, né? Tem que ser feito tudo direitinho, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, faz contrato, estuda, né, o padrão de vida ali daquele país, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vê tudo direitinho, para depois, louvado seja Deus, enviar, né, o missionário. Não pode ser enviado de qualquer maneira. Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e
assume a responsabilidade financeira com o missionário. Então, quando uma igreja envia um missionário para fora, ela assume a responsabilidade sobre, né, a vida dele, a família dele, ela tem um compromisso formado ali com ele, né, e sua família. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso dos custos da obra e ser desenvolvida tais como transporte do missionário até o local da atuação da obra, moradia, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com a sua família naquele país. E isso respaldará a obra missionária até que este adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas de sua vida, né? Então, isso é responsabilidade da igreja. Não é só pegar o missionário e enviar, né, de qualquer maneira, porque diz, Deus está mandando, Deus está enviando. Não. Deus, ele envia, mas ele quer que a igreja, né, cuide, né, porque a igreja tem essa responsabilidade. O segundo subtópico do segundo tópico diz assim: princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, 10, 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos. O suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades do missionário no campo. B. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus pela salvação, apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, dão voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Letra D. O sustento deve ser mais do que o básico, deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Letra E. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Então, tá aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, tudo que o missionário ele precisa, né? Louvado seja Deus. Um apoio fiel e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente ao seu ministério, porque eles sempre, né, doavam. Louvado seja Deus. Nesse sentido, as necessidades dos missionários não podem ser ignoradas por causa da falta de um planejamento bem feito. Então tem que haver um planejamento bem feito antes que envie o servo de Deus. O fato é que os missionários dependem da fidelidade dos fiéis em que eles confiam para preservar no apoio, oração e doação. Nesse aspecto, o desafio da igreja local não é somente enviar, mas também manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo de trabalho, porque muitas das vezes começam a contribuir, só que depois, né, começa a construir também igrejas, e aí a igreja local começa a construir também igrejas, e aí diz assim, vamos parar de mandar a oferta aqui, né, para o missionário porque estamos construindo aqui, né? Não existe isso. Antes de construir já tinha aquela responsabilidade lá, então cumpre lá, né? E louvado seja o nome do Senhor Jesus, construi cá. Mas o missionário não pode passar necessidade de maneira alguma. O segundo sinopse diz: os princípios básicos do sustento missionário passam pelo suporte financeiro, entrega eficiente dos recursos e voluntariedade. Eita Jesus, louvado seja Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O terceiro tópico diz assim:
Aprendendo a investir na obra missionária. Primeiro subtópico diz a Igreja de Filipos e Igreja de Corinto. Ao contrário da Igreja de Corinto, a Igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Filipenses 4, 15, 19. Pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante a Igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, porque a Igreja de Corinto era cheia de dom, né, era cheia de tanta coisa, mas não se preocupava com a obra missionária, né, falava muito em línguas, né, tinha muito movimento, tinha muita coisa, mas ninguém se preocupava com, né, a obra missionária. Seus membros demonstraram insensibilidade quando o sustento financeiro do seu missionário, quanto ao sustento financeiro do seu missionário. Então, os membros, né, de Filipos, eles demonstraram, né, eles foram sensíveis, né, ali à vida do apóstolo Paulo, né. Eles viram que o apóstolo Paulo ele também comia, também bebia, também, né, precisava, né, receber ali daquela igreja, para que, né, ele pudesse fazer a obra missionária naquele lugar, concluir a obra de Deus ali. Glória a Jesus. Infelizmente, por não ser generosa a igreja de Coríntios, precisou de intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Então, às vezes, a igreja que a pessoa, né, congrega não ajuda, por isso que a pessoa acaba também, né, se juntando a outras igrejas para poder fazer, né, cumprir aquele chamado do Senhor. E muitas das vezes a gente vê pastores brigando. A ovelha é minha, o membro é meu, o missionário é meu, mas ele não contribui para o sustento daquela pessoa, ele não ajuda, né, ele não dá força, né, nenhuma palavra, né, de apoio ele dá, mas ele quer ser dono, né, daquela pessoa e não o sustenta. Aí a pessoa acaba se juntando com outras igrejas, né, que fazem aquela obra. Eu conheço vários, né, e aí vai fazer. Por quê? Não tem, né, o abraço, não tem o apoio daquela igreja local onde ele congrega, ele pega e vai fazer fora. Porque a obra de Deus não pode parar, porque simplesmente um pastor egoísta que, né, não deixa, né, aquele missionário fazer, não dá apoio, não contribui, nem quer que aquele missionário vá fazer a obra com outra igreja, simplesmente porque ele acha que o missionário é dele. O missionário não é dele. O missionário é do Senhor. Nós devemos obedecer ao nosso pastor, mas se ele não tiver a luz da Bíblia, nós não temos que obedecer coisa nenhuma. Tem que chegar e fazer a obra mesmo lá fora, né? Levar comida para aqueles que estão com fome, abençoar aqueles que precisam. Temos que fazer sim a obra, porque a obra de Deus não pode parar por causa de uma pessoa egoísta, né? E hoje, nos dias de hoje, nós temos visto muito isso, né? Pessoas brigando porque pede o apoio, o pastor não dá, porque não é o nome de Jesus que tem que carregar, o nome dele, o nome da igreja, e não é assim. É o nome de Jesus que tem que ser, né, que tem que brilhar e que tem que ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se você está parado, que a tua igreja não apoia, porque o teu pastor não deixa você fazer a obra fora, vá. Vá, entendeu? Você não está em rebeldia. Você já avisou, você já comunicou, Deus tem essa obra com você e Deus vai requerer essa obra no grande dia de suas mãos. Ah, mas eu não posso sair sem abençoar meu pastor. Você já avisou, você já pediu, ele não deu. Ele não quis te abençoar. Então ele não tem amor à obra de Deus. Então você se levanta e vai fazer a obra do Senhor. Vai dar um cuscuz ali com ovo, com calabresa, seja lá com o que for, na praça com um café, dê roupa, né? Dê um pão, dê um remédio, dê um abraço, vá fazer a obra do Senhor, porque tem muita gente aí precisando, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas também tem muito pastor egoísta que não quer deixar, né, as suas ovelhas fazerem a obra de Deus, porque acha que tem que carregar o nome dele. Aqui, irmãos, eu falo a verdade. Aqui eu não passo a mão na cabeça de ninguém, eu não aliso ninguém. Eu não vou estar tapando o sol com a peneira aqui e todo mundo vendo o que anda acontecendo, né? Então é muito egoísmo dentro da igreja, né? Então se levante e vai fazer a obra. Já comunicou, não quer deixar? Então deixa ele para trás e você vai fazer a sua obra que Deus colocou nas tuas mãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Segundo o subtópico do terceiro tópico diz, tendo consciência de nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Deus, ele ama a obra missionária, ele foi o primeiro missionário, ele começou a cuidar lá desde o Jardim do Éden, de Adão, depois vem até Abraão, depois ele vem, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sempre falando com o homem, né, louvado seja Deus, aleluia, levantando pessoas para fazer essa obra, para não deixar parar. Então você não pode deixar parar a obra que Deus colocou na tua mão por causa de alguém que não quer te deixar ir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse é o ato de nos dar e com certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouros no céu. Mateus 6, 20 e 21. Terceiro subtópico, pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, 1, 3, um grupo de mulheres acompanhava o nosso Senhor e o servia com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transculturais diretamente no campo, ela pode sustentar o missionário sustentar o ministério do missionário e, a partir dessa resolução, garantir a execução da obra missões transculturais. Portanto, atentemos para as palavras, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Portanto, atentamos para as palavras de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Aqui o missionário Hudson, Taylor, ele fala essas palavras, que a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta de recursos de Deus. Então, se está na vontade de Deus, jamais essa obra, a pessoa vai sentir falta. Amém? O missionário Hudson falando aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A conclusão, para encerrarmos a nossa aula, diz assim: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida. E é a vontade divina, a salvação dos perdidos da terra. 1 Timóteo 2,4. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, como todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários ao povo que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Amém? Então Deus, ele conta comigo e Deus, ele conta com você para esta obra missionária. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ser um contribuinte na obra de Deus, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre tem aqueles irmãozinhos que passam necessidade na igreja, Vamos nos aproximar dele. Eu sempre pergunto, quem me conhece sabe, Eu sempre pergunto, sempre que posso estou ajudando, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Independente de placa, de religião, faça a obra de Deus, sirva ao próximo, porque isso agrada ao Senhor. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Essa é a nossa aula de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.
Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.